Olha, o homem de verdade, o homem de honra, ele sabe qual é o seu papel nessa vida, e esse papel não é negociável. Não é opcional. É uma missão que ele carrega no peito desde o momento em que acorda até a hora em que deita a cabeça no travesseiro, e mesmo assim, muitas vezes o sono não vem fácil porque a responsabilidade pesa, mas é um peso que ele aceita, que ele abraça, porque foi feito para isso. Foi moldado para isso e não existe reclamação, não existe desculpa, não existe esperar que alguém venha fazer por ele o que ele mesmo precisa fazer. O homem de verdade provê, simples assim. Ele provê para sua família, provê segurança, provê estabilidade, provê o pão de cada dia, provê o teto sobre as cabeças das pessoas que ele ama. E não fica esperando reconhecimento, não fica esperando aplausos, não fica esperando que alguém diga o quanto ele é especial por fazer aquilo que é. Simplesmente a sua obrigação, porque honra não se mede em elogios. Honra se mede em atitudes, em consistência, em estar presente quando todo mundo já desistiu, em continuar caminhando quando as pernas já tremem de cansaço, em levantar mais uma vez quando a vida te derrubou pela 10ª, pela 100ª, pela 100ª vez. E o homem de honra, ele não divide suas dores com qualquer um. Não sai por aí contando seus problemas, chorando suas mágoas, buscando ombro, amigo. Toda vez que a vida aperta porque ele entende que reclamar não resolve nada, que chorar não muda nada, que ficar se vitimizando só vai fazer com que ele afunde ainda mais fundo naquele buraco. Então ele guarda, ele processa, ele enfrenta sozinho, ele busca a solução em silêncio. Ele trabalha na sombra enquanto todo mundo dorme. E só quando o problema já foi resolvido, só quando a tempestade já passou, só quando ele já atravessou o deserto e chegou do outro lado. Aí sim, se alguém perguntar, se for relevante ele pode até contar, mas nunca como um pedido de ajuda, nunca como uma reclamação, sempre como um testemunho de que é possível superar, de que dá para vencer, de que a força está dentro dele e que nada nesse mundo vai dobrar o homem que decidiu ficar de pé. A vida não é fácil para ninguém. Isso é fato. Mas o homem de verdade não espera que seja fácil. Ele não foi prometido um caminho suave. Ele não foi garantido que tudo daria certo. Ele sabe que vai ter pedra no meio do caminho, vai ter traição, vai ter decepção, vai ter momentos em que o dinheiro vai faltar, em que a saúde vai fraquejar, em que as pessoas vão virar as costas, em que tudo vai parecer desmoronar. Mas mesmo assim, ele permanece firme, porque ser homem de honra não é sobre não cair, é sobre sempre levantar. É sobre manter a palavra mesmo quando isso custa caro. É sobre honrar os compromissos mesmo quando ninguém está olhando. É sobre fazer o que é certo, não porque é fácil, mas porque é certo. Ponto final. E essa ideia moderna de que o homem precisa ficar se abrindo o tempo todo, de que ele precisa ficar compartilhando suas vulnerabilidades, de que ele precisa ficar esperando validação externa. Isso é uma distorção completa do que significa ser um homem de verdade, porque vulnerabilidade não é fraqueza, mas existe hora e lugar para tudo. E o homem de honra sabe que ele é a rocha da família. Ele é o pilar, ele é a fundação. E se a fundação começa a rachar, se o pilar começa a balançar, tudo desmorona. Então ele precisa ser forte, não porque ele não sente, não porque ele é de ferro, mas porque existem pessoas dependendo dele. Pessoas que precisam dele inteiro. Pessoas que precisam olhar para ele e sentir segurança. E não dá para passar segurança quando você está se desmanchando na frente de todo mundo. O homem de honra resolve primeiro, chora depois, se precisar. Mas resolve primeiro, sempre resolve. Primeiro porque a solução é o que importa. O resto é conversa. O resto é mimimi. O resto é perda de tempo. E tempo é o recurso mais precioso que existe. Então ele não desperdiça tempo se lamentando. Ele investe tempo construindo, criando, produzindo, gerando valor, gerando resultado, fazendo acontecer. E não esperar nada em troca, cara. Isso é libertador.
Isso é o que separa o homem de verdade do menino que só quer brincar de ser adulto. Porque quando você provê, sem esperar recompensa, quando você dá, sem esperar receber, quando você serve sem esperar ser servido, você se torna imbatível. Você se torna livre de decepções, livre de frustrações, livre dessa necessidade doentia de aprovação que paralisa tanta gente. E você faz porque é o certo, porque é o seu dever, porque é quem você é, e isso ninguém pode tirar de você. Nenhuma crise, nenhuma traição, nenhuma ingratidão pode roubar sua dignidade quando ela vem de dentro, quando ela é construída tijolo por tijolo, através das suas escolhas, das suas atitudes, do seu caráter. O homem de honra sabe que a vida vai testar ele todos os dias. Sabe que vai ter dias em que ele vai querer desistir. Vai ter momentos em que ele vai olhar para o lado e ver outros homens tomando atalhos, mentindo, enganando, traindo e aparentemente se dando bem. Mas ele não se deixa contaminar. Ele não se deixa corromper. Ele mantém o curso. Ele mantém a integridade, porque ele entende que sucesso construído sobre mentiras é castelo de areia. E quando a maré subir, quando a tempestade vier, e ela sempre vem, tudo vai desmoronar. Mas o homem que construiu sobre a rocha da verdade, da honra, do trabalho honesto, esse permanece de pé, esse sobrevive, esse vence. Então não é sobre reclamar, não é sobre buscar pena, não é sobre esperar que o mundo seja justo. Porque o mundo não é justo, e nunca vai ser. É sobre ser forte o suficiente para criar justiça na sua própria vida. É sobre ser disciplinado o suficiente para construir o futuro que você quer ver. É sobre ser corajoso o suficiente para enfrentar os monstros que aparecem no caminho. E fazer tudo isso em silêncio, com humildade e com dignidade, sabendo que no final do dia, quando você deita a cabeça no travesseiro, você pode olhar para si mesmo no espelho e gostar do homem que está olhando de volta, porque esse homem não desistiu. Não se vendeu, não traiu seus princípios, não abandonou sua família, não fugiu da responsabilidade. Ele ficou, ele lutou, ele venceu. E isso, meu amigo, isso é o que significa ser um homem de verdade, um homem de honra.